Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre o Tubarão. Pois é, o Londrina que está há 3 meses sem jogo, sem jogar, sem atividade, desde que iniciou a pandemia no nosso país. Nós vamos conversar sobre o futuro da equipe no Campeonato Paranaense, se houver a retomada do Paranaense, também discutir a questão do Londrina provavelmente participando da Série C, com o técnico da equipe, o Alemão. Alemão, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Diego. Prazer todo meu estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o Londrina. Bom, o Alemão, só para quem, para os torcedores aí mais jovens, né, fazendo um contexto aí da história, do Alemão tem uma história importante como jogador no Londrina nos anos 90, principalmente. O Alemão que foi revelado na base do clube, né? Em 94 já foi vice-campeão paranaense. O Alemão participou, inclusive, daquela campanha na Copa São Paulo de 94, né, Alemão? Isso. Melhor campanha do Londrina, uma das melhores campanhas do Londrina na Copa São Paulo. Em 94 ele foi vice-campeão paranaense. Londrina perdeu o título para o Paraná Clube. Não houve decisão naquele ano, né? Era quadrangular, né? Quadrangular final, isso. E o Londrina ficou em segundo, o Paraná Clube venceu. Em 98, o Alemão também estava naquele time que chegou até o quadrangular final da Série B. Também era uma forma de disputa diferente da atual. O Londrina chegou entre os 4 no quadrangular, todos contra todos, né? Exatamente, ida e de volta, isso. E o Alemão estava naquele time que no último jogo perdeu para o Gama por 3-0, um jogo bastante polêmico, até suspeita de que haveria aí negociação de resultado, enfim. E o Alemão não jogou esse jogo, né? O técnico Varley mexeu no time. Ele mexeu bastante na equipe nessa partida, né? E eu acabei ficando de fora do jogo. Pois é, e o Alemão foi titular durante toda a campanha do Londrina. E depois, o Alemão também participou de um jogo marcante, mas aí de forma negativa para o Londrina, que foi a goleada de 7-1 em Jundiaí, em 2003, na Série B, que a imprensa aqui a gente rotulou de tragédia de Jundiaí. O Alemão estava no Paulista, né? Jogou aquela partida. E um fato curioso é que o Alemão ainda conduziu a imprensa até a saída da cidade, né, Alemão? Foi. A gente literalmente perdeu, estava nesse jogo, cobrindo o jogo, a gente perdeu o rumo, literalmente. Foi um jogo que é ruim, né? Acho que um resultado desse é ruim para todo mundo, né? Quem perde, né? Acho que para a cidade, para o time, para o torcedor, para o treinador, para todo mundo. Mas acabou o jogo, né? E como eu conheci a cidade, aí eu acabei acompanhando o pessoal da imprensa até a saída de Jundiaí para poder seguir seu caminho, né? Mas faz parte, isso acontece. A gente retomar o rumo, né? O Alemão levou, inclusive, o pessoal de rádio, tudo, a gente que eu estava para o Jornal de Londrina na época. Até a saída da cidade. Bom, e o Alemão, treinador, acho que o pessoal já conhece. O Alemão está na sua segunda passagem como técnico do Londrina, segunda, a gente dá para dizer assim, né? Isso. Então, assim, Alemão, antes a gente entrar na questão do seu retorno, falando um pouquinho dessa paralisação, como eu disse na abertura, o Londrina já está há 3 meses parado, e o gestor Sérgio Malucelli entende que não há ainda condições de retornar às atividades. Como é que você está vendo toda essa situação? Isso é um fato bem difícil, né, Diego, da gente conduzir, porque a gente tem visto aí, principalmente no Campeonato Carioca, que eu acho que hoje é o que está sendo falado, é a referência, de tentar iniciar um campeonato onde nem todo mundo está de acordo, né? E por que não está de acordo? Porque está tendo um aumento, ainda está no pico de pandemia, né? Está em ponto alto de pandemia. E eles não se acertam, né? Não há um consenso de todo mundo para que a coisa possa ser de uma forma legal. O Paraná hoje, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, há uma recomendação também de que não pode ter nenhum tipo de atividade, inclusive o pedido de parada de treinamento do Atlético, né? O pedido da prefeitura que o Atlético pare de treinar. Então não tem um consenso, porque não tem uma certeza do que pode se fazer. E a medida do Londrina, o posicionamento do Londrina, do Sérgio, é exatamente em função disso, de você não ter uma certeza de quando vai jogar, de você não ter uma certeza de retomada de campeonato, e você vai colocar em risco as pessoas dentro de um CT, treinando, sem objetividade, porque você não tem objetividade. Nós tínhamos casos de jogador vencendo o contrato, inclusive temos, que vai vencer agora em junho, né, que termina de junho, que é o caso do Marcelinho, se não me engano, do Ruster. Aí você vai trazer os caras para treinar, sendo que os caras de repente nem vão jogar, né? E aí você fica treinando sem objetividade, entendeu? Não, trazendo risco não só para os atletas, porque você tem que ter o staff dentro do clube, não só o staff técnico, mas o staff de manutenção, de comida, de limpeza, né? Tudo isso daí tem que ter dentro do clube. E hoje o clube consegue manter lá a sua estrutura com 1 ou 2 pessoas, vamos dizer assim.
E se você tem treinamento, uma ou duas pessoas não é suficiente, você tem que ter muito mais gente dentro do CT, e normalmente são pessoas de idade um pouco mais avançada, que são pessoas de grupo de risco, né? Então, eu acho que todas essas situações levam o clube a tomar essa medida que, no meu modo de ver, é uma medida correta. Como é que fica a questão da preparação técnica para vocês? É uma situação diferente para todo mundo, imagino que para você também. Como é que faz para manter esse contato com os jogadores, remoto? Vocês têm feito isso? Como é que o Londrina especificamente está trabalhando nesse sentido? Diego, desde a primeira parada, que foi, se eu não me engano, dia 17 de março, se eu não me engano foi isso, 16 de março, se eu não me engano, caso, né? nós paramos na quarta. A partir da segunda próxima, nós já fizemos um planejamento de trabalho, que nós trabalhamos 2 semanas. Aí o clube deu férias. Quando o clube deu férias, o professor João Carlos, que é o nosso preparador físico, instruiu os jogadores a fazer um trabalho em casa, né, em férias. Como todo atleta faz quando está de férias, né? Atleta nenhum fica parado 100% quando ele está de férias em final de ano. Ele tem uma programação de treino e ele faz alguma coisa porque realmente é o corpo dele que está em jogo, né? E aí a gente deu 30 dias de férias, o clube deu 30 dias de férias para todo mundo. Então, nesses 30 dias, a gente não teve contato, a gente não passou um trabalho específico, né? Na retomada do dia 31, se eu não me engano, de abril, né, a gente já iniciou o nosso trabalho com reuniões de comissão técnica, né, através virtuais, né, a videoconferência. E já na segunda-feira, que isso foi uma sexta-feira, o primeiro dia, que foi inclusive um feriado, aí nós nos reunimos no sábado, a comissão técnica, e na segunda-feira a gente já começou a passar um trabalho para o grupo. Isso através do nosso preparador físico, o professor João, e eu entrei com algumas situações táticas. E como que eu entrei com situações táticas? Mostrando situações do nosso campeonato, mostrando situações de equipes vencedoras, de situações de jogo que a gente pretende trabalhar e o que nós íamos trabalhando e melhorar, lógico, né? Então a gente vem trabalhando semanalmente, né? Então, assim, desde lá para cá, existe um trabalho feito passado e também um trabalho feito ao vivo com todos os jogadores, conduzido pelo preparador físico. Por que não todos os dias? Porque cada um tem uma realidade. Às vezes, se a gente for passar um trabalho todos os dias pelo preparador físico, às vezes ele não vai ter o mesmo ganho do que ele individualmente, porque cada um tem sua história, né? Tem cidade que o cara tem um espaço de um campo, tem cidade que o cara tem um espaço de uma academia, né? Cidades menores, por exemplo, e tem cidade que o cara não tem, ele só está dentro de casa, né? Ele não pode sair, até pouco tempo atrás, agora ainda estão conseguindo sair um pouco mais. Então, se a gente direcionar todos os treinos, nós vamos perder a qualidade dos treinos deles. Porque tem jogador que consegue ir com campo, consegue ir com bola, consegue ir com goleiro, tem goleiro que consegue treinar. Então, o que ele faz? Ele faz o treino semanal dentro da realidade do grupo e 2 vezes por semana a gente faz o treino ao vivo com todo mundo direcionado pelo preparador físico. Situação completamente inusitada, né? Completamente. Impensável, né? Exatamente. Mas, assim, como eu acho que todo mundo, em todos os setores e todos os segmentos, está tendo que ter adaptações, né? A gente ouve falar muito da escola, né? O tanto que os professores estão se dedicando para tentar adaptar uma aula e os alunos se adaptarem a essa situação, e nós não somos diferentes, né? Então, eu acho que é uma realidade para todo mundo que a gente tem que entender, ter a inteligência de fazer o melhor de cada um, que é isso que eu sempre falo para eles. Sejam inteligentes, cuidem do peso, porque a gente dentro de casa, né? Você tem menos movimento, você acaba comendo mais, que é natural, e você acaba subindo peso. Então, os jogadores tomar cuidado nesse sentido é o que eu passo para eles. Sempre passo um jogo por semana ou 2 por semana direcionado para eles assistirem a parte tática e técnica do jogo. E aí a gente sempre no final de semana, no último dia de trabalho, a gente comenta sobre essa situação do jogo, que aí é a forma que a gente tem atual para poder fazer. Tá certo. Bom, só para lembrar, né, que o Campeonato Paranaense foi paralisado logo no final da primeira fase. O Londrina terminou em 6º lugar e enfrentaria o Atlético Paranaense, né, na fase já de mata-mata. Uma das propostas, quando foram discutidas as situações aí de retorno do Campeonato Paranaense, Alemão, discutida com os clubes e com a federação, era de fazer essa segunda fase, esse mata-mata,
tudo em Curitiba, com portões fechados, se eu não me engano, jogo único, inclusive. Como é que você vê isso aí? É viável? Isso foi discutido mais internamente com vocês também? Isso foi uma ideia, né, da diretoria, inclusive, se eu não me engano, do Felipe Prochet, né, que levou ao Sérgio. O Sérgio, eles acabaram concordando, tanto é que eles fizeram uma carta para a federação sugerindo. Eu acho que para a época, ela foi até uma situação inteligente, né, porque acho que era uma coisa viável de se fazer, o que se pensava em fazer, mas a coisa foi tomando rumos, né, que, no meu modo de ver hoje, são duas situações. Ou você faz o campeonato como ele tem que ser, ida e volta, porque se você fizer só em Curitiba, você vai estar favorecendo algumas situações para ele. Apesar que não é uma regra, o Londrina foi campeão dentro de um torneio lá em Curitiba, jogando só em Curitiba, né? Isso não é uma regra, mas eu acho que hoje, se você voltar ao Paranaense, é mais no sentido de um preparatório para o Nacional, né, do que você praticamente decidir o campeonato. Então, eu acho que se você fosse fazer o campeonato hoje, seria ideal se organizar para fazer ida e volta. Porque fazer dentro de Curitiba hoje, há um decreto dentro da capital que você não pode ter jogo. Quer dizer, lá está pior, porque é uma cidade maior, né, o índice de contaminação nas cidades maiores ela é maior do que nas menores. Né? Então eu acho que se você tiver que ter o campeonato hoje, ele até serviria como um preparatório para o Nacional. Eu acho que seria muito inteligente isso hoje, mas que fizesse da forma que tem que ser, ir de volta e você priorizando todas as situações. Isso numa situação. Qual seria a segunda que vocês disseram que são duas situações? A segunda seria o quê? Não ter. Não ter. Não ter. Até o Malucelli falou isso. Não né? ter, você sabe por quê? Olha, terminaria e o Curitiba ficaria campeão, porque o Curitiba terminou a primeira fase em primeiro lugar. Nós temos hoje o Rio Branco, por exemplo. Né? O Rio Branco ele acabou tirando todo o seu elenco. Né? Ele dispensou o seu elenco, dispensou a comissão técnica, né? Porque ele não tem previsão de campeonato. Né? Cianorte tem campeonato. Cascavel tem campeonato, Londrina tem campeonato, Operário tem, todos os outros 7 têm campeonato previsto, né? Então que essas equipes se preparem de repente para o Nacional, né? E joguem o Nacional, e você elimina o Paranaense, porque como que você vai obrigar um Rio Branco a montar uma equipe para jogar 2 jogos, e aí se ele não jogar você vai punir a equipe, né? Eu acho que não tem lógica para o momento que a gente vive, né? Acho que isso é fora de cogitação. Tá certo. E só fazendo um contexto aqui também, o Alemão mencionou que já aconteceu do Londrina ser campeão em Curitiba em 94. A federação promoveu um torneio quadrangular em Curitiba, só com jogos em Curitiba. Londrina e os 3 times de Curitiba, e o Londrina acabou sendo campeão. O Alemão estava no elenco, mas não jogou, né? Eu estava machucado e eu acabei não viajando lá para Curitiba, mas o Londrina foi campeão, jogando o jogo único, né? Jogou Curitiba, Atlético e Paraná, fez os 3 jogos e foi campeão no torneio lá, que eu não me recordo muito o nome do torneio. Mas Taça Cidade de Curitiba, se não me engano. É isso mesmo. Foi até para promover alguma coisa relacionada ao Pinheirão, enfim. Bom, Alemão, então são essas duas situações, no seu entendimento, então, ou retorna com a forma de disputa mantida, né, o Londrina enfrentando o Atlético aqui e depois em Curitiba, ou termina com o Curitiba sendo campeão. Aí você falou, né, já preparando para o Nacional. Nacional, porque, por enquanto, houve esse julgamento recente em que o Superior Tribunal de Justiça manteve o Brasil de Pelotas na Série B. Né? O Brasil foi julgado por questão de fair play financeiro, atraso de salários, e o Londrina era parte interessada nesse processo, porque se o Brasil fosse punido com a perda de pontos, o Londrina ficaria na Série B, o Brasil de Pelotas seria rebaixado. Mas num julgamento mês passado, esse mês ainda, no dia 4 de junho, no STJD, eles entenderam que não era caso de perder pontos e o Brasil, por enquanto, foi mantido na Série B. É uma situação também ruim, né, Alemão, trabalhar com essa perspectiva. Eu, particularmente, acho que o Londrina tem que pensar só em Série C, mas o clube tem o seu direito aí jurídico, né, entende que tem o seu direito a ser pleiteado. Como é que fica essa situação de não saber nem qual competição nacional o clube também pode disputar, irmão? É difícil, Diego. É difícil porque até em composição de elenco, né? Hoje você não sabe se você monta um elenco para a Série C ou para a Série B, tanto é que o clube não contratou ninguém ainda. Né? E não é porque o clube não está preocupado com isso, não é porque o clube não está se mexendo para isso, não é isso. É porque você não tem perspectiva. Por exemplo, se você está numa Série B, você tem recurso financeiro e você tem um nível de jogador a ser contratado. Na Série C, você não tem recurso financeiro de TV,
E você é outro nível de jogador a ser contratado, entendeu? Não, então, essa indefinição ela é terrível para o Londrina. Eu particularmente penso dessa forma, eu acho que é terrível. O Londrina vive num momento difícil no sentido de, além de ter a queda, existem algumas indefinições. Exatamente. Não se sabe ainda se o Sérgio Malucelli, a SM, fica até o final do ano ou não, né? Existe esse impasse aí também da permanência da SM dentro do clube ou não. A retomada da diretoria de futebol do Londrina, né? Que é outra situação. A situação da Série B e Série C. Então, você vê que o momento do Londrina ele é um momento bem difícil, bem delicado, sabe? Mas o que nós, como comissão técnica, temos que fazer? Né? No sentido de manter uma tranquilidade de trabalho, fazer o que nós podemos fazer para os jogadores que nós temos no momento, né? E trabalhando nos bastidores, possíveis contratações de acordo com as competições que nós vamos disputar. Então, nós já estamos com alguns jogadores engatilhados em termos de visão de jogadores, de grupo, do que o nosso grupo precisa. E no momento certo, lógico, a gente vai atrás desses jogadores. Certamente alguns que nós imaginamos que poderiam vir, certamente alguns já podem ter assinado o contrato com outra equipe, porque tem equipe contratando, né? Que não é o caso do Londrina, mas tem equipe contratando. Ou no mínimo fazendo um pré-contrato, né? Que já estão fazendo. Então são situações aí que elas são de um ano atípico, né? Para todos, e não é diferente para o Londrina. Você entende que, por exemplo, vamos pensar que o Londrina disputará mesmo a Série C. Pelo calendário original, nós estamos aí em metade de junho, o campeonato já teria começado, né? Exatamente. Entre final de abril, começo de maio. Você entende que há essa discussão, não sei se você está a par disso, de fazer se for retomar aí uma Série C, por exemplo, fazer um formato menor, tiro curto? Porque vai ser meio difícil manter o calendário com 2 turnos, né? De volta, não sei. É difícil, né? É difícil. O tempo do calendário para a Série C, eu acho que ele ainda é o mais tranquilo. Porque são 2 grupos, né? São 2 grupos e é jogo só uma vez por semana, que era o previsto no início, inclusive para terminar no começo de novembro. Então, se você jogar jogo de quarta e domingo, que é o tempo que se precisa, ou 3 dias, vamos imaginar que aí você pode jogar domingo, quarta, sábado, terça, e aí você vai adiantando o campeonato. E você pode levar o campeonato até o final de dezembro, como antigamente se jogava. Teve campeonato decidido entre Natal e Ano Novo, né? E jogava do mesmo jeito, e decidia e não tinha problema, né? Até porque as férias dos clubes já foram dadas esse ano, né? Já foram dadas esse ano, então você não tem que dar 30 dias de férias para os jogadores, que já foram dados para todos os times. Então você pode jogar até no final de dezembro, entendeu? E também com distâncias menores, porque são grupos regionalizados, né? O grupo A e o grupo B. Exatamente. O espaço para as equipes percorrer é menor, né? Muitos, lógico, poderão ir até de ônibus, né? Em alguns casos. Então, eu acho que a Série C, ela tem essa condição, sabe? A Série A e a Série B, eu já acho um pouco mais difícil essa questão de fazer 2 turnos. E você mudar o regulamento do campeonato, eu acho que o regulamento do campeonato brasileiro ele está muito bom. Eu acho que ele é muito justo, o ponto corrido, né? Tanto é que ele aderiu de uma forma muito boa, há muitos anos ele está dessa forma. Lógico que ele prevalece ainda para a equipe que tem mais condição, como na vida tudo é assim, né? Quem tem mais condição financeira ele se sobrepõe, sem dúvida. Porque o ponto corrido ele é justo, né? Você tem mais um elenco mais qualificado, você tem mais estrutura, você consegue ter um melhor resultado, né? E nos sistemas de mata-mata, às vezes ele pune esse tipo de equipe, né? Às vezes uma equipe com um recurso menor encaixa e vai embora e acaba sendo campeão, né? Então é bem difícil, sabe? Assim, é um ano atípico, realmente um ano muito atípico. É um ano que vai trazer um prejuízo financeiro para todo mundo e já está trazendo. Então, realmente, eu acho que o mais importante que eu penso nisso tudo, Diego, é você ter um direcionamento, sabe? Não pode São Paulo pensar de um jeito, Santa Catarina pensar de outro jeito, Paraná pensar de outro jeito, lá no Pará pensar de outro jeito. Eu acho que o Ministério dos Esportes, que é o governo federal, ele tem que encabeçar junto com a CBF, que são os órgãos mandantes do futebol, sabe? E em conjunto com as federações e tomar uma decisão única.
para que todo mundo tenha o mesmo destino, sabe? Para que todo mundo trabalhe da mesma forma. Não pode ser Curitiba manda fechar, mas Colombo pode treinar, né? Você não pode o Rio de Janeiro fechar, mas Macaé pode jogar. Sabe, esse tipo de situação mostra um desajuste muito grande do nosso país, sabe? E é esse desajuste que está trazendo toda essa insegurança para todo mundo. Então, eu acho que o órgão competente, que você começar do Ministério Federal dos Esportes, CBF e federações, ter o mesmo tipo de pensamento e direcionar todo mundo para o mesmo caminho. Eu acho que é isso que falta no nosso país e é isso que está faltando no nosso futebol. Tá certo, é uma unidade de gestão, né, para todos os estados. Exatamente. O Alemão, para a gente finalizar, bom, não tem como não entrar nesse assunto, você retornou ao Londrina neste ano, depois de ter dirigido o time na Série B do ano passado, e foi uma situação até inusitada, eu vendo aqui o histórico de jogos no ano passado, você comandou o Londrina em 17 partidas, nas 17 primeiras rodadas, quase até o final do primeiro turno da Série B. O Londrina venceu 7 jogos. E depois, o Londrina, como todos sabem, acabou sendo rebaixado para a Série C com 11 vitórias. Ou seja, de 11 vitórias que o Londrina teve na Série B do ano passado, 7 foram sob o comando do Alemão, que acabou sendo demitido ainda no final do primeiro turno. Como é que você viu essa sua demissão? Boa parte da torcida dizia, né, até ao final da Série B, que se você estivesse no cargo, o Londrina não teria sido rebaixado. Eu queria saber se você também pensa assim. A questão de não ter sido rebaixado é uma coisa muito relativa. Porém, o tanto que eu conhecia o grupo e a forma de se trabalhar, eu acho que para mim foi mais fácil. Seria mais fácil. Tanto é que, né, mais história do que tem o Tencati dentro do clube, né, acho que é o treinador mais vencedor que tem dentro do clube, ele não conseguiu encaixar a equipe. Porque era uma equipe nova e era uma equipe que ela tinha um jeito de jogar muito peculiar naquele momento, sabe? Diferente do sistema de jogo que o próprio treinador gostava que jogasse, no caso do Tencati, né? E depois a vinda do Mazola Júnior também. Eu acho que eles não conseguiram trabalhar a forma que o grupo vinha trabalhando. Alguma saída de jogadores, Diego, importantes do elenco e a contratação de alguns jogadores que não conseguiram encaixar dentro do grupo, isso também acredito que fez muita diferença, sabe? Eu acho que isso foi... Você diz depois que você saiu? Posso. Porque quando você estava também teve, né, a saída do Anderson, né? Até teve aquela pausa para a Copa América. Isso, na pausa da Copa América é que a gente teve a perda de alguns jogadores, Anderson, Luquinha, Rômulo. Luquinha também algumas lesões que nós tivemos, jogadores lesionados, né? Isso daí realmente acabou trazendo um prejuízo muito grande para a equipe, que deu uma queda de rendimento, né? Deu uma queda de rendimento, mas ainda para uma Série B, eu acho que dentro de uma normalidade, e a tendência era retomar aquilo dali, né? Mas houve algumas situações internas que a diretoria achou por bem, achou que era o momento, até pela a falta de experiência que eu tinha como treinador, né? Eu era um treinador realmente, sou ainda, né? Meu segundo trabalho apenas que eu estou como treinador profissional. Eles acharam que o momento do peso para a Série B, de repente, era o momento de trazer um treinador mais canchado, um treinador mais experiente, para que a coisa pudesse funcionar, né? Mas, infelizmente, ela não deu certo. E como todo mundo fala, né, a minha conversa com o Sérgio, quando eu voltei, também foi nesse sentido, de que a demissão ela foi um pouco precipitada, né? Ela poderia ter sido um pouco mais esperada, em virtude de tudo que eu tinha feito anteriormente, de como a nossa equipe tinha feito, pelas perdas, pelas lesões. Mas, assim, são águas passadas no meu modo de ver, tanto é que eu fiquei muito indeciso se eu voltava ou não, né? Como você mencionou aqui em off para a gente, né? Eu tinha até assumido um cargo de direção, de coordenação do Colégio Marista, né? E aí houve novamente o convite do Sérgio para que eu retomasse o comando do Londrina. Eu vi como uma nova oportunidade, que se de repente eu não aceitasse, eu poderia lá na frente... Por que eu não fiz, né? Por que eu não aceitei? Porque é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto demais estar no meio de futebol. Eu me identifiquei muito como treinador, né? Porque eu tenho só 3 anos de treinador, né? Num total, eu tenho 3 anos e meio agora, né? Mas nós estamos há 3 meses sem fazer nada, vamos falar, né? E eu me identifiquei muito com essa profissão, sabe? Eu vivenciei futebol 20 anos da minha vida, né? Como jogador.
E agora, como treinador, eu me identifiquei muito. Então, foi por esse motivo que eu acabei voltando, né? E aí sim a tendência de que a gente possa continuar firme nessa lida aí. Tá certo. E houve algum problema com o Dagoberto, como foi falado também? Que era um dos principais jogadores do Londrina? O Dagoberto foi uma situação de lesão do Dagoberto, que ele não vinha conseguindo jogar. E a imprensa estava questionando, perguntando por que ele não queria jogar, por que ele não estava jogando e tudo mais. E nas minhas entrevistas eu era muito direto, como eu sou direto. E falei sempre, o Dagoberto era um jogador diferenciadíssimo, tanto é que ele fez, vou falar para você aí, 15 jogos, 20 jogos pelo Londrina, não sei se ele fez mais que isso, e é um dos artilheiros da equipe. Gols impressionantes, exatamente. E é um dos artilheiros dessa, acho que o Londrina fez um trabalho de artilheiro aí, que elegeu o Germano como artilheiro do século, o Dagoberto está entre os 5. Sim. Né? E ele só fez, eu falava, não sei se ele fez 20 jogos no Londrina. Né? Então, o poder de definição dele era impressionante, e realmente ele era. Em todas as minhas entrevistas, eu dizia que o Dagoberto era um cara que pensava à frente, mas que eu tinha que me preocupar com quem estava dentro do campo. Quem estava treinando, quem estava jogando, porque ele fazia um trabalho em Maringá para tentar se restabelecer, e ele ia para Maringá, vinha fazer fazia um treino individual dentro do CT, né? Mas ele não estava diretamente ligado com a equipe. Então, e aí isso daí acabou trazendo um mal-estar, eu acho, entendeu? Não, porque ele acabou postando um vídeo que ele estava na ponta do casco, ele jogou futevôlei dizendo que estava tudo bem, e dentro do clube ele não estava indo treinar. Então não tinha como eu falar do Dagoberto, sendo que ele não estava treinando com a gente, entendeu? Não. Então eu não tenho nada contra o Dagoberto, eu nunca tive. A única coisa que eu faço é priorizar o meu grupo, e vou fazer sempre, é priorizar as pessoas que estão dentro do trabalho, né? E agregar todo mundo. E agregar aqueles que queiram agregar. E eu tenho todo o respeito pelo Dagoberto, pela história que ele tem. Eu não tenho nada com o Dagoberto, muito pelo contrário. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes eu chamei o Dagoberto, nós conversamos, expus a ele o que eu pensava dele, deixei ele à vontade, inclusive numa conversa entre nós, né, dele jogar em casa, não jogar fora, inclusive pelo desgaste que tem uma viagem, né, pela idade dele, pelo histórico dele. E até falei, em casa nós precisamos mais, porque nós vamos jogar pressionando a equipe, nós vamos jogar dentro do campo. Fora de casa você vai ter que percorrer um campo maior, porque nós vamos jogar, né, é natural, fora de casa você jogar um pouco mais recuado, que a equipe adversária vai te pressionar. Então tudo isso daí foi conversado com o Dagoberto mais de 2 vezes. Então eu não tenho nada contra ele, e eu desejo toda sorte, todo sucesso no mundo para a vida para ele. Tá certo, Alemão. Bom, nós conversamos com o técnico alemão e só para finalizar, nesses 17 jogos que o Londrina esteve sob o comando alemão no ano passado, o Londrina ganhou inclusive do time que veio a ser o campeão, o Bragantino, no Estádio do Café. Alemão, muito obrigado pela sua participação, que o Londrina consiga retomar dentro de uma possível normalidade as atividades e de preferência buscando aí um bom rendimento. Não sei se no Paranaense se vai dar tempo, mas pelo menos se tiver a Série C, que o Londrina possa fazer uma boa competição e retornar em campo para a Série B. Eu que agradeço, Diego, o convite da Folha, né, de vir aqui bater um papo com vocês e desejar saúde para todo mundo e que Deus possa abençoar sempre a nossa vida e que a gente possa acalmar essa situação de pandemia e logo a gente possa voltar a trabalhar. Tá certo. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.